Em 6 de outubro de 1981, o presidente egípcio Anwar Sadat foi assassinado a tiros durante um desfile militar. O assassinato marcou o fim de um dos presidentes egípcios mais importantes e controversos. No vídeo de hoje, vamos analisar a vida dele, seus objetivos de normalizar as relações entre Israel e o Egito e por que ele foi assassinado por membros da Jihad Islâmica Egípcia. Mohamed Anwar Sadat nasceu em 25 de dezembro de 1918. Ele era um dos 15 filhos e nasceu em família pobre no norte do Egito. Na época, o Egito estava ocupado pelos britânicos após ser parte do derrotado Império Otomano, tornando-se protetorado britânico. Em 1938, Anwar se formou como oficial no exército egípcio, servindo no Sudão anglo-egípcio. Lá, conheceu um grupo de oficiais egípcios liderados por Gamal Abdel Nasser. Esses homens criaram o movimento dos oficiais livres e queriam expulsar os britânicos por todos os meios. Durante a Segunda Guerra Mundial, Sadat foi preso por planejar uma revolta dos oficiais livres com a ajuda da Alemanha nazista e da Irmandade Muçulmana, um grupo islamista. Após a guerra, Sadat intensificou sua atividade política. Em janeiro de 1946, Amin Osman defendia a continuidade da cooperação com a Grã-Bretanha. Osman era muito criticado pelos nacionalistas por afirmar que as relações anglo-egípcias eram como um casamento, frase que simbolizou para muitos egípcios a submissão ao colonialismo. Por causa dessas inclinações, Osman foi assassinado por nacionalistas em 1946 e Sadat foi implicado como parte da conspiração mais ampla por trás do assassinato. Apesar de não ter sido o atirador, promotores alegaram que ele ajudou a planejar o assassinato. Ele foi preso pouco depois e ficou quase 3 anos na prisão enquanto aguardava julgamento. Nesse período, Sadat enfrentou condições difíceis. O julgamento ocorreu em 1949, mas ele foi absolvido por falta de provas. Essa experiência só endureceu suas opiniões anti-britânicas e reforçou sua crença de que ações radicais eram necessárias para acabar com a dominação estrangeira no Egito. Em 1952, Sadat participou da Revolução Egípcia, que levou Gamal ao poder e tornou o Egito independente. Durante a presidência de Gamal Nasser, Sadat ocupou muitos cargos importantes. Ele foi editor dos jornais alinhados ao Estado, secretário do Congresso Islâmico e presidente da Assembleia Nacional. Em 1969, ele virou vice-presidente. Quando o presidente Nasser morreu em 28 de setembro de 1970, Sadat foi eleito presidente por uma maioria esmagadora. Era amplamente esperado que ele fosse um presidente fraco e temporário, alguém que pudesse ocupar o cargo, até que um sucessor de verdade fosse escolhido. Mas em vez disso, Sadat rapidamente tomou medidas para mudar a direção do Egito. Sua principal prioridade era reverter os danos da Guerra Árabe-Israelense de 1976, que deixou o Sinai sob ocupação israelense. Seu objetivo era estreitar laços com os Estados Unidos e se distanciar da União Soviética. Ele acreditava que apenas os Estados Unidos tinham influência suficiente sobre Israel para tornar possível a devolução do Sinai. Esse realinhamento era pragmático, não ideológico. Sadat agiu rápido para afastar rivais e formar sua base de apoio na chamada Revolução Corretiva. Ele ordenou a prisão de centenas ligados a Nasser e favoráveis a laços com a União Soviética. Ele permitiu que islâmicos mais moderados, inclusive ligados à Irmandade Muçulmana, ocupassem cargos de destaque no governo. Com sua posição garantida, Sadat iniciou seu movimento mais ousado. No dia 6 de outubro de 1973, o Egito invadiu a península do Sinai, enquanto a Síria atacava simultaneamente as colinas de Golã. Israel tomou ambos os territórios na Guerra Árabe-Israelense de 1967. Esse conflito ficou conhecido como a Guerra do Yom Kippur. O sucesso inicial do Egito resultou em um forte contra-ataque israelense que expulsou as forças egípcias. Mas o objetivo de Sadat não era retomar o Sinai pela força militar, e sim por meios diplomáticos. Mas primeiro,
Ele precisava criar a influência necessária. Sadat sempre planejou usar a guerra como um caminho para a negociação. Em 24 de outubro de 1973, Egito e Israel aceitaram um cessar-fogo da Organização das Nações Unidas, e o Egito se mostrou disposto a negociar diretamente com Israel, algo que nenhum Estado árabe havia feito antes, já que Israel não era formalmente reconhecido. Sadat estava preparado para fazer a paz e encerrar um conflito de 25 anos entre os dois países. Após o cessar-fogo, Israel aceitou retirar parte do Sinai, enquanto zonas de proteção da Organização das Nações Unidas eram criadas conforme a confiança crescia. Sadat fortaleceu os laços com os Estados Unidos da América, expulsou conselheiros soviéticos e colaborou com negociadores americanos para garantir a devolução total do Sinai. O momento mais dramático ocorreu em novembro de 1977, quando Sadat anunciou que faria uma visita de Estado a Israel, tornando-se o primeiro líder árabe a fazer isso. Ele fez um discurso em Israel, reconhecendo explicitamente o direito de existência de Israel e declarou: "Nós os recebemos entre nós com total segurança e proteção." Porém, ele rejeitou as reivindicações de soberania de Israel sobre Jerusalém e condenou os assentamentos israelenses em áreas ocupadas. Para alguns palestinos, essas tentativas de paz pareciam traição ao apoio do Egito, mas esses esforços valeriam a pena. Sadat retomou o Sinai em março de 1979. O Egito permitiu o uso do Canal de Suez por navios israelenses, mas em troca, o acordo exigia o fim do domínio israelense sobre os territórios ocupados e autonomia para os palestinos. Por isso, ele ganhou um prêmio Nobel, mas ainda assim, para muitos, o Tratado de Paz foi a maior traição. E a partir daqui, as coisas só pioraram. Seu governo cortou subsídios alimentares, causando fome, aumento rápido do preço do pão e obrigando famílias pobres e trabalhadoras a pular refeições ou ficar sem comer. Essa decisão desencadeou algo chamado de Revolta do Pão, quando centenas de milhares de pessoas foram às ruas. Em todo o Egito, os protestos rapidamente se tornaram violentos, com multidões atacando símbolos de riqueza e poder. Após 2 dias de agitação, que deixaram dezenas de mortos e centenas de feridos, Sadat foi forçado a reverter os cortes, mas o ressentimento contra seu governo estava aumentando. No início de sua presidência, ele havia libertado membros da Irmandade Muçulmana, mas quando assinou os tratados de paz com Israel, eles ficaram furiosos. Em 1981, Sadat enfrentava a oposição de todos os lados. Em setembro, ele lançou uma repressão em larga escala. Seu governo prendeu 1.500 pessoas, incluindo islamistas, esquerdistas, jornalistas, acadêmicos e líderes religiosos. Mas em vez de restaurar o controle, as prisões só aumentaram a indignação pública. Para muitas pessoas, isso foi a confirmação final de que Sadat precisava ser removido à força, e nos bastidores, um plano mortal estava se formando. Dentro de suas próprias forças armadas, um grupo militante chamado Jihad Islâmica Egípcia passou anos recrutando secretamente soldados e oficiais subalternos dentro do exército egípcio. O objetivo deles ia além do protesto ou intimidação. Eles queriam derrubar o próprio Estado. Entre os atraídos para a conspiração estava o tenente Khaled al-Islambuli, jovem oficial do exército recrutado discretamente pelo grupo. Em 1980, Islambuli e um pequeno círculo de co-conspiradores começaram a planejar um ataque direto ao presidente. As motivações deles eram ideológicas e políticas. Eles odiavam os laços de Sadat com o Ocidente, ressentiam-se de sua rejeição ao socialismo nasserista e estavam enfurecidos com sua repressão aos movimentos islamistas. Mas, acima de tudo, eles viam o tratado de paz dele com Israel como uma traição imperdoável ao Islã. No início do outono de 1981, o grupo decidiu agir. Eles escolheram o dia 6 de outubro durante o desfile militar anual do Egito, que celebra a Guerra de 1973. Eles sabiam que Sadat estaria totalmente exposto. Eles se disfarçaram como uma unidade de artilharia
Ao participar do desfile, a equipe de Islambuli teria acesso direto à rota e visão clara do presidente. Era um plano incrivelmente ousado, baseado em infiltração, surpresa e na suposição de que ninguém esperaria um ataque dos próprios soldados do Egito. Em 6 de outubro de 1981, as celebrações ocorreram conforme o planejado. O presidente Sadat, vestido com um uniforme de marechal de campo, recebeu a saudação de uma tribuna elevada. O vice-presidente, Hosni Mubarak, sentou-se não muito longe de Sadat. Ele mais tarde lembraria que o presidente estava de bom humor naquele dia. A segurança ao redor do evento era tida como muito rigorosa. 4 camadas de segurança e 8 guarda-costas cercavam Sadat, com o exército responsável pela proteção do desfile. O evento, controlado pelos militares, era visto como tão seguro que os guarda-costas de Sadat estavam mais relaxados. Afinal, quem ousaria atacar o presidente no meio do desfile do próprio exército dele? Festividades impressionantes. Jatos de formação da Força Aérea Egípcia rugiram acima em formação cerrada e a multidão aplaudiu. Onda após onda de unidades militares desfilou diante da tribuna, acompanhadas por tanques, veículos blindados e peças de artilharia para exibir o arsenal do Egito. Então, caminhões do exército, rebocando artilharia, desceram a avenida, diante da tribuna principal. Em um daqueles caminhões verde-oliva, estava o tenente Islambuli, junto com sua equipe de assassinos escolhidos a dedo, todos vestidos com uniformes do exército egípcio disfarçados. Entre eles, havia granadas e fuzis de assalto, armas que haviam sido contrabandeadas para o desfile, apesar das regras rígidas de que todas as tropas só poderiam portar armas descarregadas durante a cerimônia. De repente, o caminhão saiu da formação e parou bruscamente bem em frente à tribuna de honra. Islambuli encostou a pistola na cabeça do motorista e o forçou a parar o veículo sob a mira da arma, a poucos metros de onde Sadat estava. Muitos espectadores e guardas foram surpreendidos nesse momento. Alguns presumiram que essa parada não programada era uma pane mecânica, mas outros acharam que poderia ser mais um gesto espontâneo de homenagem ao presidente. Na verdade, o presidente levantou-se, achando que os soldados no caminhão parado queriam lhe prestar homenagem, segundo o sobrinho de Sadat, que também estava lá. Ele disse que o presidente achou que os assassinos faziam parte do espetáculo, então ficou de pé, saudando-os. O que aconteceu depois ocorreu em segundos. O tenente Islambuli saltou do caminhão parado e correu em direção à tribuna de honra. Em sua mão estavam 3 granadas com os pinos puxados quase ao mesmo tempo. 4 dos conspiradores saltaram do veículo junto com ele, empunhando fuzis de assalto e imediatamente abrindo fogo contra a multidão de oficiais. Os tiros deixaram claro, aquilo não era exercício nem saudação. O caos começou de repente. Sadat, completamente exposto ao ar livre, assistiu em choque enquanto Islambuli lançava 3 granadas diretamente em sua direção. Apenas uma granada explodiu. A explosão solitária espalhou estilhaços, mas não atingiu o presidente. Enquanto isso, uma chuva de balas atingiu a tribuna, enquanto os outros assassinos atacavam as autoridades com tiros automáticos. O pânico dominou as arquibancadas. Alguns seguranças e oficiais próximos de Sadat instintivamente se jogaram na frente do presidente, enquanto outros, inclusive diplomatas estrangeiros, se deitaram entre as fileiras de cadeiras. O próprio Sadat ficou atordoado com o impacto dos tiros. Na primeira rajada, ele foi atingido no lado esquerdo. Balas e estilhaços perfuraram seu peito e cortaram seu pescoço perto da clavícula. Quando ele caiu, assessores correram para protegê-lo. Numa tentativa desesperada de proteger o presidente, as pessoas jogaram cadeiras ao redor de Sadat para formar uma barricada improvisada contra as balas, mas o ataque brutal simplesmente continuou. Os atacantes esvaziaram seus carregadores nas arquibancadas Very Important Person, crivando a área de tiros, até finalmente ficarem sem munição. Quando pararam de atirar, os danos ficaram horrivelmente claros. O presidente Sadat estava deitado na plataforma, sangrando muito, junto com várias outras pessoas, mortas ou feridas.
Naqueles breves momentos de terror, 11 pessoas ficaram mortalmente feridas. Entre os mortos estavam vários dos principais assessores e seguranças de Sadat, um general de Omã, o embaixador de Cuba no Egito, entre outros. 28 pessoas ficaram feridas no ataque, entre elas o vice-presidente e o ministro da Defesa da Irlanda, James Tully, atingido por estilhaços. As forças de segurança ficaram atordoadas, mas assim que entenderam o que estava acontecendo, agiram. Testemunhas na tribuna de honra relataram que um dos agressores foi abatido quase imediatamente pelo fogo dos seguranças de Sadat. Os atiradores restantes tentaram fugir, mas foram rapidamente dominados e presos pelos agentes de segurança. Logo, os disparos cessaram e um silêncio estranho dominou o campo do desfile. Soldados e equipes médicas correram para ajudar os feridos. A televisão estatal, que transmitia o desfile ao vivo, cortou abruptamente a cena, passando a exibir músicas patrióticas e versos do Alcorão. Um helicóptero-ambulância pousou rapidamente no campo e evacuou Sadat em estado crítico. O presidente foi levado às pressas para um hospital militar nos arredores do Cairo. Os médicos estavam de prontidão e, em poucos minutos, Sadat estava passando por uma cirurgia de emergência. Cirurgiões e 11 especialistas lutaram para ressuscitá-lo, realizando transfusões, cirurgia cardíaca aberta e outras medidas, mas seus esforços foram em vão. Menos de 2 horas após o ataque, Sadat já estava morto. Ele teve uma hemorragia interna grave e seus órgãos foram danificados sem chance de reparo. Assim, a presidência de Sadat, de 11 anos, terminou brutalmente no dia que celebrava seu maior triunfo militar. 8 anos antes, o assassinato causou ondas de choque no Egito e no resto do mundo, e no dia seguinte, seu vice-presidente foi empossado como o novo líder do Egito. Enquanto isso, os assassinos capturados, incluindo Islam Buli, admitiram orgulhosamente seus papéis e declararam que Sadat havia traído o Islã. Os assassinos e cúmplices foram depois julgados e executados pelo crime. Em alguns países árabes, pessoas celebraram o assassinato, chamando Sadat de traidor. O legado de Sadat é complexo. De seus inícios violentos ao regime opressor, ele é lembrado pela brutalidade dos métodos. Sua morte é apenas uma, entre as muitas ocorridas, em um dos conflitos mais complexos e destrutivos dos séculos 20 e 21. Se a abordagem dele estava correta ou não, deixo para você refletir sobre isso.